Teologia de Graça, interpretando a vida a partir das Escrituras. It's Romans 1:16. Fala galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez ao Decodificando, o seu programa bíblico, estudo bíblico ou podcast, o que você quiser chamar, que procura decodificar os textos bíblicos e trazer esses textos mais mastigados para que você possa ter uma melhor compreensão das Escrituras. Nós estamos estudando Atos. O meu nome é Clisman Braga. Meu nome é Pablo Rangel e nós gostaríamos que vocês não só acompanhassem hoje o estudo que a gente vai estar promovendo aqui hoje, mas também revisitasse os outros para dar seguimento, para a gente acompanhar toda a linha melódica do livro, toda a chave hermenêutica que a gente aqui está produzindo, desde o seu contexto e, por consequência, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e hoje o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 31. É muito importante em qualquer texto bíblico que, para você entender o que aquele texto está querendo dizer, você entenda o seu contexto, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui nos últimos vídeos com relação ao livro de Atos. Então, para entender o que nós vamos tratar hoje, que é Atos, capítulo de número 9, do verso 1 até o verso 31, o texto que vai tratar da conversão de Saulo ou de Paulo, esse texto ele está inserido dentro de um contexto maior. E para você conseguir entender melhor, é interessante que você assista os outros vídeos que tratam sobre o livro de Atos. Então vamos lá, Pablo. Vamos à leitura do texto? Vamos. E aí a gente vai tentando decodificar e edificar. Então vamos lá. Eu não vou ler os 31 versículos diretamente. Eu vou ler aqui por porções. Exatamente. Então vamos lá. Atos capítulo 9, verso 1. Na tradução que eu estou utilizando aqui, que é a Nova Almeida Atualizada, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, um relato aqui da conversão, na verdade ainda não está trazendo a conversão, né? Está trazendo o relato onde Jesus vai se revelar para esse homem aqui. Primeiro impacto, né? Chamado Saulo. E esse homem já foi introduzido nos capítulos anteriores, né? Por isso é importante você voltar nos vídeos anteriores. Mas o contexto geral, né, que está acontecendo aqui, sempre lembrando que o contexto principal de todo o livro de Atos está lá em Atos capítulo 1, verso 8, é onde Jesus diz a missão da igreja, quando ele fala para os seus discípulos: vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, na Galiléia e até os confins da terra. Então todos os textos estão ligados a essa missão que Jesus dá aos seus discípulos. Inclusive esse texto que Lucas está relatando aqui, né? Então Saulo, ele, no capítulo 7, no capítulo 8, na verdade, vai dizer que ele consentia com a morte de Estevão, né? 8, versículo 1. E logo em seguida, aqui no capítulo 9, vai tratar um pouco mais sobre esse homem. Esse homem, ele vai ser o principal personagem aqui do livro de Atos,
mas digamos que o ministério mais proeminente dele vai começar a partir do capítulo 13, né? Com a sua primeira viagem missionária, ao lado de Barnabé. Então Lucas introduz o personagem aqui. Na verdade ele introduz nos capítulos anteriores. Ele mostra a conversão aqui porque ele está mostrando o contexto da perseguição da fé que estava acontecendo, principalmente ali em Jerusalém e nas cidades próximas, né? Então você vê essa perseguição ali em Jerusalém, em Samaria, na Galileia, que é onde o evangelho estava começando a ser disseminado. E no contexto dessa perseguição, ele cita Saulo como sendo um dos perseguidores mais ferrenhos da igreja. Alguém que, de fato, o próprio texto vai dizer aqui nos versos mais para frente que ele pretendia exterminar as pessoas que seguiam essa fé aqui, a fé em Jesus Cristo. E aí, no contexto dessa perseguição, Lucas vai relatar que ele próprio passou por uma experiência de conversão. E aí, por meio dessa experiência de conversão, ele vê o Senhor Jesus Cristo ressurreto, ele ouve a voz de Jesus, e aí, a partir do capítulo 13, de fato, ele vai começar o seu ministério, né? Mas essa conversão está relatada aqui no capítulo 9, mas Lucas não vai ainda desenvolver o ministério do apóstolo Paulo. Ele só vai desenvolver a partir do capítulo 13, até porque ele está querendo mostrar primeiro aqui o ministério nas redondezas de Jerusalém, Judéia, Samaria e Galileia. Então, quando Paulo de fato começa o seu ministério de uma maneira mais efetiva, aí é o que Jesus vai dizer lá de confins da terra, né? Que são cidades e regiões que vão para além do território de Israel. Isso só lá no capítulo 13. Então, por enquanto, Lucas está falando aqui dessa conversão, da perseguição e da conversão desse homem aqui chamado Saulo, ou também Paulo, né? Paulo, mais conhecido. Mano, a gente pode aqui, antes de elencar algumas palavras que a gente tem de explicar, eu queria dizer que esse contexto aqui de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 31, tem um pano de fundo, onde é descrito também em Atos, capítulo 22, do 3 ao 23, e Atos, capítulo 26, 4 a 20. Paulo vai trazer algumas informações úteis para a gente poder encaixar toda a narrativa, não só da sua conversão, mas da sua confissão e do seu testemunho pessoal e diante de toda a comunidade cristã ali então. E além disso, um outro texto que a gente vai falar posteriormente seria o texto da carta aos Gálatas. Eu, inclusive, quero ler esse texto hoje, quando a gente estiver tratando aqui, mais pra frente, porque ele vai trazer justamente Paulo descrevendo coisas que aconteceram justamente nesse período aqui. Que Lucas está mais interessado no dinamismo da própria narrativa, ou seja, ele está dizendo, olha, o Teófilo, o que aconteceu, e eu quero dizer para você, o que foi mais importante foi esse tipo de construção. Só que Paulo, aos Gálatas, vai nos dar informações muito úteis para a gente poder descrever como foi a rota, seja ela geográfica, e dentro disso, no contexto de perseguição também, que a gente vai entender como é que ele foi parar de Jerusalém até em Antioquia, que vai ser o ministério dele que vai se iniciar lá a partir de então. Então, estes três textos, tanto em Atos 22, Atos 26, Gálatas capítulo 1, vai nos dar o pano de fundo, o contexto para a gente poder interpretar melhor. E aqui, mano, eu vejo assim, é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Sim. Então vamos ao texto, né? Saulo, quem era esse homem Saulo, né? Saulo, ele vai nos dar algum currículo dele, né? Lá em Filipenses capítulo 3, de quem ele era, da onde ele veio e o que ele fazia. E além disso, Saulo até aqui, então, se a gente fosse tentar dar fases, né, da vida de Saulo, ele era o algoz máximo, ele era o líder perseguidor, ele era a pessoa que muito zelosa por sua própria religião, ao ponto de chegar
no sumo sacerdote e dizer: mestre, eu preciso aí que você me dê algumas cartas, autorizações para a gente poder pegar os cristãos em outras cidades para poder serem julgados aqui diante do Sinédrio. Uma das coisas que me fez chamar a atenção, como que o evangelho chegou em Damasco? Porque até então a concentração era ali em Jerusalém. E aí uma das respostas possíveis é que no Pentecostes, muitas nações vindo de outras regiões, então judeus ou prosélitos, vendo aquele contexto fatídico, tanto que está registrado em Atos capítulo 2, do qual nós já discutimos aqui, então o evangelho de Jesus pode ter chegado lá por meio de Ananias, que provavelmente era o líder dos cristãos naquela região em Damasco, que fica ao norte de Jerusalém. Damasco, na verdade... Em torno de 218 quilômetros. Damasco, na verdade, é a cidade de Damasco hoje ainda, né? Hoje. Embora a cidade moderna tenha sido reconstruída sob as ruínas da cidade antiga, mas Damasco é uma cidade da Síria, né? Uma cidade importante até os dias de hoje. E naquela época também não era diferente. Quando você fala aí como que o evangelho chegou lá, também uma possível, né, uma probabilidade, uma possibilidade, quando no capítulo 8 é mencionado que por causa da perseguição os cristãos foram dispersos de Jerusalém, talvez algum desses homens podem também ter ido, algum desses discípulos ter ido para Damasco. Sim. E ali sim, provavelmente sim. Começaram ou intensificaram mais a pregação do evangelho e talvez formaram uma comunidade de irmãos ali, de cristãos naquela cidade. O fato é que existiam cristãos ali. Lá em Damasco. E Paulo sabia disso, ou Saulo sabia disso, ou ficou sabendo. E aí esse homem, né, que até então não era o apóstolo Paulo ainda, que escreveu todas as cartas que a gente já conhece ali no Novo Testamento, mas era um homem fariseu, um homem que era, como você já disse, zeloso pela fé, um homem, né, que zelava pelo judaísmo e que enxergava no cristianismo uma seita perigosa que poderia perverter a fé dos irmãos judeus. E por causa disso, e também porque a lei tratava de certa maneira sobre essa questão da apostasia, da heresia, de maneira severa, né? E também algumas leis dos próprios fariseus, algumas leis criadas ali depois da reconstrução do templo, no período interbíblico, quando acaba o Antigo Testamento e entre o Antigo e o Novo Testamento, muitos dos fariseus, essas seitas que foram surgindo, criaram também outras leis. Eles tinham leis severas e que penalizavam até com pena de morte as pessoas que iam contra a fé, que blasfemavam contra Deus, e blasfemavam, eu digo aqui entre aspas, porque os cristãos não estavam blasfemando, pelo contrário, né? Sim. Eles estavam anunciando a verdade. Ele era discípulo de Gamaliel. Sim, aquele homem que lá no Sinédrio foi um... apaziguador? Um homem sábio. Que poupou, digamos assim, os apóstolos naquela prisão que a gente falou aqui no capítulo 6, se eu não me engano, ou 5. Enfim, ele era... Capítulo 5. No capítulo 5, ele era discípulo porque ele estudou na escola desse homem, né? Como quando a gente falou no capítulo 5, a gente explicou as duas escolas que existiam de judaísmo. Hilel e Shammai. Exatamente, e Saulo era da escola de Gamaliel, então assim... Só que não tinha o mesmo temperamento, né? De Não, Gamaliel. porque essa escola de Gamaliel ela era conhecida por ser um pouco mais, digamos assim, menos radical, né? E Paulo não, Paulo ele já tinha esse espírito de radicalidade, de radicalismo ali contra os irmãos. Mano, eu queria falar sobre a cidade um pouquinho, por exemplo. Saulo ele era de Tarso, da região da Cilícia. E quando fala que ele era de Tarso, implica dizer que ele era um judeu que não era nascido no território de Israel, então era um judeu helenista, que também a gente já falou nos outros capítulos. E esse tipo de evento, ele ser um judeu helenista, vai implicar na aceitação dele por parte da igreja, por exemplo, lá em 2 Coríntios, como se fosse uma espécie de tipo de ciúme ou desavença. Então, isso também explica. Por exemplo, Tarso era uma das 3 cidades que eram polos culturais
polos de desenvolvimento social, político, econômico. Era uma cidade tão importante como Atenas e Alexandria. Então, a efervescência intelectual em Tarso era muito proeminente. Por isso que falar assim, olha, tal pessoa é de Tarso, é como se alguém dissesse, olha, essa pessoa é de Atenas. De alguma forma, ela tinha algum tipo de envolvimento com sabedorias, com a intelectualidade. Então, Paulo não era alguém que era do interior. Do interior, não. Ele era alguém que tinha instrução. Ele nasceu em Tarso, provavelmente a sua mãe era judia e o seu pai não, provavelmente, porque lhe dava condições de cidadão romano também, ele tinha a cidadania. Então, Saulo não era pouca gente, não. Ele era alguém importante. Ele era alguém importante tanto para o contexto secular, digamos assim, da sua época, porque era um cidadão romano, era de uma cidade importante, uma cidade onde a filosofia, a cultura era disseminada, então provavelmente era um homem culto na cultura secular. Com toda certeza. E também tinha estudado na melhor escola de religião. E segundo os pés do melhor professor de religião judeu. Então Sim. Ele era letrado tanto na cultura secular quanto na cultura religiosa. Na cultura bíblica. Nas escrituras. Sim. É porque dá até vontade de soltar alguns spoilers, porque o texto a gente vai querer falar, mas ele era sábio. Mas até então, a sua sabedoria, como ele vai dar testemunho lá aos Filipenses, não era uma sabedoria voltada para Cristo, até então. E esse homem, né, que era um jovem ainda. Um jovem. Não, Saulo, a gente tá falando de tudo isso aqui, você pensa, pô, esse cara era, sei lá, tinha já uns 50 anos, Não. 60 anos. Não, ele ainda era jovem, porque o texto vai dizer que quando Estevão morre, ele é um jovem, né, um jovem chamado Saulo. Um jovem chamado Saulo. E aqui ele ainda é jovem, porque esse texto aqui que acontece no capítulo 9, não está distante da morte de Estevão, está assim... Embora esteja logo em seguida, registrado logo em seguida, é um texto que está acontecendo perto. Eu diria que coisas de meses ou no máximo um ano aqui, entre a morte de Estevão e essa conversão aqui do apóstolo Paulo. Eu diria menos que um ano. Menos porque não é mais que um ano, mano. Sim. Não é mais. Está nesse prazo aí de meses mesmo. Então assim, ele ainda era um jovem. E esse jovem, inteligente, letrado, conhecedor da religião e também da cultura secular, bem relacionado, bem envolvido, ele tinha acesso até o sumo sacerdote. Sim. E aí ele chega no sumo sacerdote, se você tem acompanhado os vídeos anteriores, Falamos muito, né? Você sabe, né, que o sumo sacerdote era uma das pessoas que queria também acabar com o cristianismo. E aí ele pede, né, o texto é muito interessante em dizer que ele estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo, embora o texto aqui está dizendo que ele vai pedir cartas para prender as pessoas, na verdade o desejo dele era de matar os cristãos, de matar os irmãos. E é bom a gente sempre enfatizar isso aqui, porque é um texto que vai falar da conversão desse homem. Né? Como você até mencionou, talvez seja o maior inimigo da igreja nesse período aqui. A pessoa que tinha mais raiva, que mais perseguia a igreja nesse período era Saulo. Ele era o algoz da igreja. Ele queria destruir a igreja, a igreja. Mano, uma das coisas que chamou atenção é por que ele foi para Damasco, né? Ele poderia ter ido para todas as cidades, mas Damasco era uma cidade comercial, era uma cidade de rota comercial. E uma das estratégias paulinas, agora a gente já falando quanto às suas plantações de igrejas, a gente já está no futuro, né? Paulo sempre quis ir para os centros, porque as pessoas visitavam os centros, sejam para praticar negócios, sejam para fazer qualquer outro tipo de política comercial ou religiosa, as pessoas iam para os centros. De lá dos centros, elas se espalhavam, ou seja, elas retornavam com a ideia social, política, religiosa, com as suas práticas. Então, Damasco, não tinha internet. Não tinha internet. As pessoas nem televisão. Não. Então, para correr a notícia, tinha que se ir para as praças, ou seja, ou para os centros comerciais, onde as pessoas iriam se relacionar,
para então haver esse encaminhamento, né? Por exemplo, de novo cito, a área de Coríntios era uma área portuária. Então, o que se tinha de movimentação era propício a uma plantação de uma igreja lá. Então, foi estratégico, porque se Paulo alcançasse ao ponto de que a sua má fama já tinha chegado, Sim. antes dele chegar lá de forma pessoal e física. Então, foi estratégico. Ele sabia o que estava fazendo. E as igrejas que estavam sendo criadas, elas também estavam sendo criadas em vilarejos, não apenas nas cidades grandes. Mas é muito interessante que para um inimigo, que ele vá ferir a igreja em um lugar na fonte, onde ela esteja sendo disseminada com maior velocidade, né? E é por isso que então ele vai para Damasco. E aí ele pede essas autorizações, essas cartas para o sumo sacerdote do caminho. A fim de que caso achasse alguém que era do caminho, né? Então, mais uma vez, assim, são nomenclaturas tu já falou da sobre qual isso, a fé cristã é mencionada no livro de Atos, né? O caminho, a vida, cristãos, são todas nomenclaturas, mas nada mais do que a fé em Cristo aqui, né? Se ele achasse algum desses que eram do caminho ou cristãos, tanto homens quanto mulheres, então ele não poupava nem mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então aqui começa de fato a experiência da revelação de Jesus Cristo para esse homem. E é muito interessante esse relato aqui, porque é um relato sobrenatural. E eu quero comentar um pouco sobre isso, mas deixa eu ler aqui um pouco mais sobre esse relato. Então, quando ele seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É interessante, na Corrigida Fiel, ainda fala assim, por que você está recalcitrando contra os aguilhões? Né? Os aguilhões. Como um touro, como um boi selvagem que insiste em lutar contra aquilo que é, digamos assim, o seu destino. Né? Alguém que é mais forte do que você, que te domina. Mas, de fato, ele cai por terra e ouve Jesus, né, falando com ele: por que você me persegue? E aí Saulo, sem entender, né, que voz que era aquela, que luz que era essa, nesse momento muito provavelmente ele já estava cego, não porque ele teve uma cegueira, mas de fato porque a luz, ele vai citar depois no Novo Testamento que a luz era mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. Então você imagine, é uma luz que de fato cega as pessoas. Se você olhar para aquela luz, você vai ser cegado por causa daquela luz. Então, muito provavelmente já cego aqui, e ele escuta uma voz, não está vendo nada, e aí fala assim, ele pergunta: quem é o Senhor, né? Quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Assim, algo que eu quero mencionar aqui, Pablo. O texto de Atos ele vai relatar que alguns sacerdotes se converteram por meio da pregação. Muitos irmãos se convertiam por meio da pregação, dentre eles muitos eram judeus. Provavelmente fariseus se converteram, saduceus se converteram, essênios. O que eu quero dizer com isso? A pregação, ela gera essa conversão nas pessoas, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Por meio dessa fé que é gerada por meio da pregação, nosso coração ele se dobra a Cristo Jesus. Só que tem homens que têm um coração tão duro, tão enrijecido pela maldade, pelo pecado, que mesmo ouvindo, mesmo sendo martelados com a pregação da palavra, e Saulo já tinha ouvido essa pregação provavelmente mais de uma vez. Por exemplo, Estevão. A pregação de Estevão, que foi uma pregação magnífica e a gente tratou aqui nos vídeos anteriores. Mas essa pregação entrou pelos ouvidos, mas não entrou no coração, ou talvez tenha entrado no coração de Paulo, mas a dureza era tão grande, o apego dele religioso era tão grande, sabe? O seu pecado, a sua maldade, a sua obstinação pela sua religião eram tão fortes que essa experiência apenas da pregação não foi capaz de quebrar o coração desse homem.
E eu vejo que isso acontece hoje em dia também. Tem gente que ouve a pregação, mas parece que quanto mais ouve, mais o seu coração endurece. Mas o Senhor, ele tem os seus meios para salvar aqueles que ele tem um propósito na vida, sabe? E a gente vê esse propósito se cumprindo aqui. E nós vamos ver que de fato ele tinha um propósito, porque quando Jesus aparece para Ananias, também fala com Ananias. Depois como é que foi? Eu estava até escrevendo lá em casa. Gente, eu vou lembrar, mano. Da Santa... Mas, gente, calma, vou lembrar. O Senhor fala com Ananias. Ananias, vai lá. Aí ele fala assim, Senhor, o senhor tem certeza? Tem medo, né? Não dá não, Senhor. Ele disse, não, vai lá para mim, porque ele é um vaso escolhido. Ele é escolhido. Então, assim, o Senhor, ele tem os seus eleitos, os seus escolhidos. E mesmo homens maus. Na verdade, só homens maus, né? Uhum. Todos somos maus. Todos. Mas, assim, o coração de Saulo era tão duro que precisou de uma experiência desse tipo para poder ele ser convencido de que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. De que aquele Jesus que ele estava perseguindo, aquele Jesus que os irmãos anunciavam que tinha ressuscitado e tudo mais, ele não acreditava. Esse Jesus, de fato, era o Filho de Deus. E aí, de fato, depois o entendimento dele foi sendo aberto para as Escrituras, como foi com todos os outros discípulos que creram em Cristo. Mas não quer dizer que toda conversão precise ser dessa maneira. Aí a pergunta, né? Toda conversão tem que ser dramática? Não, mas para algumas pessoas, né? Sabe, Pablo, parece aquela história daquela tiazinha do círculo de oração do coque que fala assim, uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Mas é verdade. É verdade, não é porque é clichê que deixa de ser verdade. É verdade. Tem algumas pessoas que, para o Senhor dobrar o coração delas, que é um coração tão duro, o Senhor precisa, às vezes, tocar, né, em coisas que aquelas pessoas amam. E, às vezes, fazer com que aquelas pessoas passem por algum tipo de sofrimento dentro do seu propósito maior, para que o coração daquelas pessoas seja amolecido e que o Evangelho possa alcançar essas pessoas. Mano, o que eu vejo... Isso aqui não é regra, tá? Jesus não vai aparecer hoje para alguém ou vai, né? Mas assim, de forma de uma luz e dizer, olha, você é meu e agora eu te escolhi para você anunciar. Não, porque o ID do Senhor já foi nos ofertado. O que a gente tem que fazer? Testemunhar a respeito de Jesus e a sua ressurreição, nele crer, ser batizado e ter uma vida ordinária no comum do que é ser cristianismo, no Evangelho. Mas o Senhor, com os seus eleitos, tem os seus meios de os chamar. Por exemplo, 3 pessoas que eu gostaria de citar. Agostinho, com a sua própria conversão, ele citando isso em seu livro, Confissões, mostra que foi de forma paulatina, mostra, ele mesmo falando, Senhor, tarde eu te amei, e ele falando, se dirigindo ao Senhor, com palavras tão amáveis, que você vê que ele amava o Senhor, mas a sua própria conversão, em outras palavras, foi assim, Senhor, eu quero ser santo, mas não agora. A sua mãe, orava muito pela sua conversão, ele não, a princípio não se tornou um cristão, mas amigos foram se chegando a ele, e um bispo, que ele muito admirava, começou a falar do Evangelho para ele. Foi então que um determinado dia, ele descrevendo, parece que foi um evento assim, de que ele chorava e reconhecia tardiamente, do período que ele não tinha amado o Senhor, mas agora ele se sentia no desespero de amá-lo para sempre. Ou seja, algumas pessoas são assim, de forma cadencial. Outras, por exemplo, como Lutero, que a partir de um raio prometeu ser monge. Ele estava caminhando por uma estrada, bateu um raio próximo a ele, ele ficou com muito dele, disse que ele prometeu que ia ser um monge.
Lutero, ou seja, em um evento a partir da natureza, ele entendeu de que o Senhor o queria. E uma outra pessoa é C.S. Lewis. Ele entrou no ônibus ateu e saiu de lá sem qualquer tipo de evento dramático e saiu teísta cristão. Então, e a gente pode descrever as nossas próprias conversões, mas que o Senhor, que tem os seus eleitos, tem os seus próprios eventos na própria história para nos chamar, para nos dobrar de forma paciente. O Senhor, né, conosco, de forma paciente com os seus, ele vai nos chamando. E quando eu digo que Paulo ele ouviu amorosa. A pregação, mas o coração dele estava duro, depois que o coração dele é amolecido, essa pregação que ele ouviu começa a fazer sentido para ele, né? Então, assim... Sim, começa a fazer o ponto dele provar para todo mundo que Jesus é o Filho de Deus. Exatamente. O que eu quero dizer com isso é, tanto Agostinho, quanto Lutero, C.S. Lewis. quanto C.S. Lewis ou o apóstolo Paulo, em algum momento a palavra... Sim, entrou. Os feriu. Só que às vezes o coração do homem é muito duro e ele insiste, como o texto da Corrigida Fiel vai dizer, ele insiste em lutar. Lutar contra isso, né? Recalcitrar contra os aguilhões. Mas Deus, quando de fato aquela pessoa é chamada, é eleita do Senhor, mesmo esse do coração mais duro, que insiste em constantemente recusar essa palavra que está sendo pregada, em algum momento o Senhor vai capturá-lo. Com certeza. De forma voluntária, desejosa, querendo o Senhor e dizendo, por que eu não fiz isso antes? Mas a pregação tem um papel importante. Claro. Né? Nenhum desses homens que nós citamos aqui, foi sem por exemplo, palavra. O apóstolo Paulo ele não conhece Jesus Cristo simplesmente por meio da luz e dessa voz que fala. Ele já conhecia Jesus Cristo por meio do testemunho dos irmãos Sim. que ele perseguia. Por meio da pregação de Estevão, por meio da pregação desses irmãos. Então, assim, ele já conhecia o Senhor, ele já conhecia a pregação. Só que essa pregação ainda não estava amolecendo o coração de pedra dele. Então tem esse evento fantástico, né? Por que eu quero dizer isso? Porque quando nós falamos aqui que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, esse é o papel da pregação. Esse é o papel, talvez, do missionário cristão, de ir lá e anunciar o evangelho. Sabe, Clisman, mas tem pessoas que em um determinado país ou numa tribo sonharam e ali foram convertidas. Mas em algum momento o evangelho precisa chegar nessas pessoas para que elas entendam. Para que essa fé seja... Para ser desnudada, para ser confirmada, Exatamente. Para eles serem batizados. Isso, sim, tem um livro, mano, que fala sobre isso. Eu vou colocar aqui, tá? No vídeo, o nome do livro. Que há tribos que têm comportamentos... Tu fala do fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque, pronto. Que há tribos que eles professam algum tipo de comportamento religioso ou dentro dessa religião de perdão de pecados, da própria expiação. Aí os missionários chegam nesses lugares com essas tribos e vão explicar o verdadeiro sentido do que eles estavam fazendo, ou seja, mostrando que o que está no coração deles. Aí eu lembro de Romanos capítulo 2 e capítulo 3, né? Que aqui a lei do Senhor necessariamente não precisa estar escrita aos nossos olhos, mas ela já existe no nosso coração, porque todo mundo sabe que matar é ruim e que dar a vida é boa, então, que dar a vida é bom. Então, nesse juízo religioso que todo homem tem, que toda mulher tem, que toda pessoa tem, nós também seremos julgados pelo Senhor. Eu sei que isso aqui é um tema fora, mas que nós, sim, que o Senhor vai confirmar por meio do seu próprio evangelho, trazendo, assim como foi com outras pessoas aqui, como foram com os samaritanos e os gentios. Ele vai confirmar esse tipo de fé evangélica. Então, a pregação do evangelho ela vai ser fundamental de qualquer maneira, seja para a pessoa que passa por uma experiência de conversão, como foi a do apóstolo Paulo aqui, ou de uma pessoa que simplesmente vai na igreja um dia, ouve a palavra e a partir daquele momento seu coração... Quantas pessoas, muitos de nós, não vivem a vida inteira na igreja?
apenas por ritos sociais. Você vai na igreja domingo após domingo, mas chega um dia que seu coração arde. Sim. Chega um dia que você olha assim, Dá um clique. rapaz, tá fazendo sentido. E conosco E foi a assim. partir desse momento, a sua vida muda, sabe? Quando a gente fala sempre aqui, meus irmãos, de lutar contra o pecado, quando a gente fala aqui de que, né, assim, o crente, quando fala que ele é uma nova criatura, quando fala que nós recebemos um novo coração, tudo isso vem a partir desse momento. Por quê? Porque coisas que nós fazíamos antes de forma natural e sem peso na consciência, passam a ter em nós um peso, e a gente começa a refletir e parar para pensar, peraí, eu não posso agir dessa maneira, peraí, eu não posso continuar fazendo isso. E isso vem a partir desse clique, desse momento que de fato é a conversão. Você passa a detestar os pecados que antes você os via como normais. Sim. Você passa a detestar o pecado, e não somente, como diz John Bunyan, né? Alguns gostam de clamar contra o pecado, mas quantos gostam de detestá-lo em sua própria vida? Aí, a partir desse detestar na sua própria vida, que a gente vai dizer, porque, é claro, né? Atos 9, a gente não está falando aqui sobre Romanos 9, sobre quem é eleito ou não. O que a gente gostaria de incentivá-los não é que você julgue se a pessoa X ou Y é eleita, mas a gente quer dizer para você, você é um eleito do Senhor, você foi escolhido por Deus para amar o Senhor de forma bíblica, com vida, com verdade. A santidade na sua vida tem crescido, ainda que de forma fraca, ainda que de forma pueril, você, de forma consciente, a partir do Espírito Santo, você tem se movido a amar o Senhor dia após dia? Você tem sido aperfeiçoado No Senhor? Porque essa é a grande questão da fé cristã, né? Nós somos aperfeiçoados, não definitivamente, mas de uma forma crescente e de uma forma contínua, né? Então, a cada dia mais nós estaremos sendo melhores. Coisas que antes não nos incomodavam passam a nos incomodar. Comportamentos. Eu vou até usar um exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu estava em um grupo do WhatsApp e acabei me indispondo com uma pessoa lá. Nós discutimos por algum tempo e aquela pessoa se sentiu ofendida por algumas coisas que eu falei, né? E de fato, algumas coisas eu falei com bastante maldade e até ferindo o mandamento que fala, não dirás falso testemunho, né? Contra o teu próximo. Não que eu tenha dito uma mentira contra aquela pessoa, mas o Catecismo de Fé de Westminster vai dizer que quando você diz a verdade com o intuito de machucar alguém, isso também é transgredir o mandamento de não dizer falso testemunho contra o seu próximo. Então, assim, eu refleti sobre isso. Numa discussão besta do WhatsApp, mas eu vi que a pessoa se ofendeu. E aí, depois de alguns minutos refletindo ali, o Senhor gerou no meu coração um desejo de pedir perdão para aquela pessoa. E hoje mesmo, lá no grupo, que é um grupo grande, tem mais de 300 pessoas, eu fui lá e talvez uma atitude que para muitos poderia ser uma atitude de uma pessoa fraca, de uma pessoa que, sei lá, perdeu a discussão. Alguém até falou depois que eu fiz? Eu fui lá e pedi perdão publicamente para essa pessoa. Eu falei, me perdoa, eu não deveria... O ato foi público, né? Também? Né? Sim, o ato foi público, eu falei. Me perdoa, eu não deveria ter dito tais e tais palavras, eu não deveria ter utilizado essas nomenclaturas, mesmo discordando do que você fala. Eu me portei de maneira errada e o que eu fiz foi um erro. Então, me perdoa por ter te ofendido. Sabe, é até diferente... É até diferente de falar assim, me perdoa se você se sentiu ofendido. Você não está reconhecendo que ofendeu. Sim. Você está dizendo, não, o erro é você de se sentir assim. E eu falei, não, eu ofendi de fato. Aí eu falei, me perdoa por ter te ofendido. E ok, né? Vida que segue e tudo mais. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar que talvez, um tempo atrás... Você não se importaria com isso? Eu não me importaria, eu teria ofendido mais, talvez, e dormiria tranquilo com isso. Mas
esse aperfeiçoamento contínuo que a vida cristã, que o Espírito gera em nós, por meio da palavra, porque se você Sim. não soubesse da transgressão do mandamento, mandamento, de dizer que eu poderia ter dito assim, como já fiz na minha vida. Não, estou falando a verdade mesmo, doa a quem doer. Mas isso é pecado. Dizer a verdade, doa a quem doer, é pecado. Já que a gente está aqui num momento de confissão de pecados, eu também já feri a muitos irmãos nesse sentido. Eu sei que eu estou dizendo a verdade, então eu não estou nem aí. E eu já orei pedindo a Deus perdão. E quem eu pude encontrar desses irmãos, eu pedi perdão. Então, a gente sabe quando a gente erra, né? Então esse aperfeiçoamento que vai sendo gerado em nossas vidas é isso, né? São coisas pequenas, são coisas cotidianas mesmo, mas do dia a dia. Que, sabe, coisas que, tipo assim, ganhar pequenas vantagens aqui e ali, sabe? Por exemplo, perceber que recebeu um troco a mais e devolver. São coisas que você não faria há um tempo atrás, mas que por meio do Espírito de Deus você vai fazer hoje, né? Porque, por causa do Espírito Santo de Deus, né? Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele era humano. Ele tinha humanidade. O que a gente tanto busca hoje nas pessoas, nesse senso comum, olha, seja mais humano. A pessoa só pode ser humano, a pessoa só pode ser imagem e semelhança de Deus, de fato, ainda que com vidros e cacos estilhaçados na nossa visibilidade, só podemos refletir humanidade se o Espírito Santo estiver na nossa vida, se nós formos cheios do Espírito Santo. Então, quanto mais nós somos dominados pelo Espírito Santo, quanto mais nós nos embriagamos com o Espírito Santo, quanto mais nós somos cheios dele, mais a gente demonstra a nossa humanidade, que é uma humanidade que reflete a de Jesus. Então, porque quando você fala de humanidade, né, o mundo tem uma noção errada de humanidade. Eles falam assim, por exemplo, errar é humano. Mas assim, o que reflete a humanidade não é o errar é humano. Quem mais foi humano nesse mundo foi Jesus. Foi Jesus. Então o exemplo máximo de humanidade é Jesus, que é um homem que não errou. Então, quando a gente acha assim, não, eu sou mais humano pelo fato de errar, ou eu sou mais humano pelo fato de falhar, sabe? Ou de saber das minhas falhas, né? Não é nesse sentido. Não. Você torna-se mais humano à medida que você torna-se mais parecido com Cristo. Por quê? Isso mesmo. Porque ele foi a pessoa mais humana que já existiu, embora fosse Deus. E quando você olha para ele, o que é de fato essa humanidade? Essa humanidade, ela tá transbordando de misericórdia, ela está transbordando de compaixão pela dor do outro. De amor, de justiça. Então, é isso também que nos leva a refletir, como eu refleti sobre essa irmã, de pensar, poxa, provavelmente eu me sentiria ofendido se alguém falasse essas coisas que eu falei. Ou de pensar, poxa, eu gostaria de que alguém me devolvesse um troco se eu passasse ele errado. Então, se tornar mais humano, ser mais humano, quanto mais humano a gente quanto mais parecido com Cristo a gente vai se tornando, né? Então, tudo isso fazem parte da nossa experiência de conversão, que está sendo relatada aqui no texto. E aí o apóstolo Paulo ouve de Jesus falando assim, mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Que é mais ou menos aquilo que a gente já até viu nos capítulos iniciais, né? Quando os homens recebem ali Cristo, né? Eles se convertem, aí eles falam assim, e o que nós vamos fazer diante disso, né? O que faremos? O que faremos? E aí o Senhor já fala para o apóstolo Paulo, calma, eu já tenho algo para te dizer o que você tem que fazer, porque ele de fato tinha uma missão bem específica que era aqui para o apóstolo Paulo, né? E aí vai dizer que os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O apóstolo Paulo vai falar lá nos outros contextos. Deixa eu ver aqui. Atos capítulo 22, depois Atos capítulo 26. Atos 22, 9, o apóstolo Paulo vai dizer que eles até ouviram que era uma voz, mas não estava de forma inteligível a eles. Eles não entenderam o que a voz estava dizendo. Então, eles viram a luz, testemunhas da luz, sem perceber o sentido da voz. Então, isso.
os homens não conseguiram entender o que aquela voz falava para Paulo. Isso, Paulo entendeu, mas eles não entendiam, a voz não foi inteligível para aqueles homens. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Aqui é muito comum, né? Tá no senso popular cristão. Paulo caiu do cavalo. Meus irmãos, é provável que não, tá? Por quê? Normalmente as viagens eram feitas a pé. A cidade de Jerusalém para Damasco, hoje eu fui pesquisar, dista entre 218 e 220 km. Então, iria durar uma viagem, é como se fosse entre 6 a 10 dias. Então, a princípio eles foram a pé e quando eles caíram sobre os seus próprios joelhos. E aí, o mais irônico da situação é que Paulo foi para pegar pessoas, capturar pessoas para levar para Jerusalém, mas ele foi capturado pelo Senhor para ir até Damasco cego, né? Deus tem as suas ironias, viu? Provavelmente eles já estavam perto, né? Perto da cidade, muito próximo à cidade. E aí os homens vão conduzir esse homem agora, Saulo, que agora estava cego. Tem um texto que, mano, eu achei interessantíssimo, que está lá, aqui, Deuteronômio, capítulo 28. Talvez, um dos autores, assim, que Paulo deve ter refletido que aquela ação sobre ele foi uma das maldições pactuais. Deuteronômio 28 diz assim: o Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito, aqueles que não deram ouvidos à voz do Senhor, mandamentais, né, ou à aliança dele. Então, provavelmente, quem sabe, né, a gente está aqui fazendo ilações, Paulo pode ter percebido que realmente estava lutando contra os aguilhões. De fato. E aí ele fica 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Mas o texto aqui vai dizer que ele ficou 3 dias sem ver, e logo em seguida vai dizer que ele precisou ser curado por uma outra pessoa. Então a cegueira dele, eu não acredito que fosse uma cegueira temporária. Uhum. Se Ananias não tivesse ido lá orar na cabeça de Paulo, impor as mãos, eu acho que ele teria ficado cego pelo resto da vida. Então vamos ao próximo bloco, né, que começa aqui a partir do verso 10, para ver os próximos desdobramentos dessa narrativa. E aí Paulo vai chegar lá em Damasco, né? E o verso 10 vai dizer assim, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, não é aquele lá de Safira. Eu já ia perguntar, é aquele do capítulo 5? Não é aquele de Safira. É um Ananias que provavelmente morava em Damasco, mas que... Era líder, provavelmente, né? Líder dos cristãos lá. Sim. E aí ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Interessante essa resposta, né? Me lembra Isaías. Me lembra Samuel. O Antigo Testamento. Muitos homens respondiam dessa Eis-me maneira aqui, Senhor. quando o Senhor os chamava. E então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui, eu queria dizer, é a santa objeção que ele fez. Ah, tá. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo.
Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Eu iria até o 22, mas vamos até o 20. De boa. Vamos até aqui. Então, tinha esse homem lá, Ananias, a gente não tem mais informações sobre ele, mas era um crente. Um crente. Não era apóstolo, mas curou Paulo aqui. Viu o Senhor por meio de visão. Sim. E obedeceu à voz do Senhor, mesmo que com uma certa hesitação inicial, né? Porque, imagine só, você aí, crente do século XXI, o Senhor chega para você e fala assim: olha, eu quero que você levante e vá lá na casa do Osama Bin Laden. E você, que Senhor, que isso? Eu vou morrer. Senhor, ele está aqui porque quer destruir muita gente, Senhor. E aí o Senhor fala: não, eu escolhi esse homem. Ele vai ser um instrumento em minhas mãos. E Ananias, ele faz essa santa objeção porque ele sabia que Paulo foi para lá para capturá-lo. É como se fosse assim: olha, Senhor, ele está vindo aqui, entre aspas, tá? Tá vindo aqui para enforcar, e eu serei o primeiro, só quer que eu vá até ele? Então, o Senhor... Ananias era um procurado pela justiça judaica. Procurado. E ele mesmo foi incitado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor para, entre aspas, se entregar a essa autoridade. Só que ele vai com uma ordem do Senhor de que ele deveria impor as mãos sobre a cabeça desse homem, Saulo, e por meio dessa oração dele, esse homem recobraria a visão e também receberia o Espírito Santo, né? Aqui quando o texto diz assim: levante-se e vá à rua que se chama direita, é como se fosse uma rua principal de Damasco. Até hoje existe essa rua lá. Existe essa rua. É a rua, é a avenida principal, né? E aí na casa de Judas, o nome Judas é muito comum. O nosso irmão Judas, né, com a sua carta, irmão de Jesus, se chamava Judas. Aquele que traiu o nosso Senhor se chamava Judas. E esse Judas aqui provavelmente era um irmão também em Cristo. E aí, assim, me mostra que homens comuns como esse Ananias aqui, que só é mencionado essa vez aqui, ele também pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para operar os seus propósitos, sabe? Eu volto a bater nessa tecla. O livro de Atos, ele me mostra diversas pessoas que me encorajam e me dão esperança de falar assim: cara, eu também posso ser usado por Deus. Porque esse cara aqui não era apóstolo, ou não era um discípulo importante. A única menção a ele é essa daqui. Mas esse homem aqui, pequeno, foi chamado pelo Senhor, foi usado pelo Senhor, sabe? Não diria que Ananias tinha dom de curas, mas ele foi usado nesse momento para curar um homem cego. Não sei se Ananias tinha dom de visão, mas nesse momento aqui ele viu o Senhor e obedeceu a sua voz. Então, assim, me encoraja a pensar assim: cara, se o Senhor usou até Ananias, eu também posso ser usado. Se o Senhor converteu um homem tão ruim quanto Paulo, poxa, eu também posso ser convertido. E ele pode converter outros homens ruins, outros homens maus, né? Então esse relato me traz esse sentimento de esperança, de também poder ser um instrumento nas mãos do Senhor, sabe? Mano, o que eu vejo nesse pequeno texto aqui, né? É como é importante nós termos na nossa caminhada cristã pessoas que amam a Jesus e nesse amor que provém de Jesus, elas estendam as suas mãos
para nos trazer conforto, para nos trazer consolo, para nos direcionar. Não só Ananias aqui foi importante, como Judas também, mas uma pessoa que vai entrar de novo na história foi Barnabé. Mano, pessoas que estão ali dando apoio uns aos outros, e aqui em todo o testemunho cristão, Deus agindo isso por meio da vida deles, na promessa que Jesus fez, que eles seriam testemunhas em todas as regiões às quais ele prometeu, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, mas o Senhor movendo as pessoas para o propósito que ele quer, e ninguém impediu, até mesmo tendo santa objeção, né, Ananias, mas Senhor, e o Senhor disse, vá. Então, servos do Senhor, que amam o Senhor e a sua obra, avançando o reino de Deus por todas as fronteiras. Esses irmãos também vão fazer com que Paulo escape da morte aqui, quando descem pelo cesto, né? Pelos muros da cidade. Mas também eu queria chamar a atenção a essa palavra que o Senhor diz aqui, quando ele fala para Ananias, vá porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. E ele fez isso. O Senhor está expressando aqui, é muito bonito, né? Você vê o Senhor falando sobre, com essa linguagem assim, um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. É muito belo ver o Senhor se dirigir a um homem que, aqui é o verso 15, que no verso 1 estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Essa mudança tão significativa na vida desse homem chega a me emocionar, porque mostra como que o Senhor pode pegar um homem que tem um coração que está aspirando morte e transformar ele em um instrumento, sabe? Isso de fato é a salvação. Essa obra de Cristo em nós é a salvação. Homens terríveis podem ser instrumentos na mão desse Deus, que é um Deus santo, para levar o nome dele a outras pessoas. Homens como esse, tão ruins, tão maus como o apóstolo Paulo, podem ser chamados de instrumentos escolhidos pelo Senhor, sabe? Então isso é muito profundo, saber que nós, por piores que possamos ser, sabe, só nós e o Senhor sabemos as maldades que nascem nos nossos corações, o mal que a gente maquina, mas pensar que o Santo de Deus nos enxerga como instrumentos escolhidos para, por meio da gente, fazer a sua obra, anunciar a sua salvação a outros homens maus. Isso fala muito comigo. E pensar também aqui, de uma forma mais literária, como Lucas está agora registrando, conectando esse texto com Atos 1:8, conectando esse texto com a história principal do livro, né? Se é um primeiro olhar, você fala assim, tá, beleza, mas o que tem a ver aqui esse relato da conversão de Paulo no meio do momento em que ele está falando que o evangelho estava crescendo em Samaria, na Galileia, e em Jerusalém, na Judéia? Está falando do crescimento da igreja juntamente com a perseguição. Do nada ele lança a história da conversão de Paulo, e depois ele só vai retomar a narrativa de Paulo lá no capítulo 13, mas aí você vê que o verso 15 fechando, alinhando esse relato de conversão com o restante do livro, né? O Senhor está dizendo aqui que esse homem tão mau era um instrumento escolhido para ser o quê? Testemunha dele. Diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. E aqui também você consegue conectar a história de Paulo, quando a gente fala que ele era um homem instruído, tanto no secularismo quanto religiosamente.
Ele era um homem culto mesmo, ele era um homem que tinha capacidade para falar a reis, Com certeza. embora o Senhor também capacite homens que não eram capacitados como Paulo, né? Como, por exemplo, os apóstolos, que eram homens simples. Mas, assim, você vê que a missão de Paulo ela é um pouco diferente da missão dos apóstolos, né? Os apóstolos eles estão mais, de fato, concentrados no território de Israel. E o apóstolo Paulo não, ele por ser um judeu de fala grega, um judeu helenista, ele vai ter uma abertura maior para conseguir comunicar o evangelho em todas essas regiões onde ele vai andar, por ser um homem de uma cidade culta. Ele falava mais línguas. Ele falava mais línguas, ele era um homem culto que provavelmente entendia também a cultura de outros lugares, era um cidadão romano, então ele tinha mais facilidade. Ele visitava os areópagos. Ele falava para os gregos, então assim, tamanha a sabedoria que esse homem tinha, claro, por meio do Espírito Santo de Deus, tudo isso é potencializado. Sim. Mas assim, o Senhor pega esse homem que era o maior perseguidor da igreja, mas também era um homem que poderia ser extremamente útil nas mãos do Senhor, por tudo aquilo que ele já havia, né, adquirido no decorrer da sua vida, que também não deixa de ser um plano do Senhor, porque ele vai dizer que o Senhor já havia o escolhido desde o ventre. Desde o ventre. Então, todo esse processo de capacitação pelo qual o apóstolo Paulo passou no decorrer da sua vida, não foi à toa e assim, não foi por méritos próprios, o Senhor estava trabalhando até nisso. Que na verdade Paulo tinha um propósito até então de ser, quem sabe até um sacerdote ou um sumo sacerdote, porque ele era zeloso pela lei, mais do que todos. Ele, de alguma forma, a gente percebe que ele estava procurando, com o seu zelo, ser destacado entre todos. Ser destacado. Mas ele percebe que toda a sua formação, o levou para anunciar Jesus como Filho de Deus, a quem ele perseguia. A gente falou logo no início, e a gente pode citar agora, né? Que perseguir, uma das lições, né? Que as pessoas que perseguem a igreja, na verdade, estão perseguindo a Jesus. E isso me vem à mente, mano. Grupos humorísticos que debocham da fé cristã, zombam da nossa fé, mas na verdade eles não estão zombando de nós, eles estão zombando do próprio Jesus, do próprio Deus. E se eles, mano, não se converterem ante a toda essa perseguição, seja ela humorística, seja ela filosófica, cultural, vocês hão de responder, vocês hão de prestar contas, e não será a nós, será o Deus que criou os céus e a terra. E eu queria fazer vocês tremer, mas vai chegar um tempo que não vai ser a gente não, vai ser o próprio Deus. Então as pessoas que ainda com entendimento ou sem estão perseguindo a igreja, seja de forma psicológica, cultural, filosófica, socialmente, as pessoas que perseguem a igreja, na verdade, estão perseguindo o nosso Deus. Eu queria afastar apenas, de uma forma cuidadosa, o discurso que, às vezes, a gente pensa o seguinte, né? Atrelando religião à política, a gente pensa que alguém que esteja perseguindo talvez o nosso político de estimação esteja perseguindo a Deus. Não é nada disso que a gente quer falar aqui. Perseguição ideológica existe dos dois lados, mas a perseguição a Deus, à igreja, ela não é simplesmente uma perseguição política, não é simplesmente uma perseguição, porque o meu político vai ser preso por estar sendo perseguido. Ok, o seu político pode estar sendo perseguido, mas não significa que Deus está sendo perseguido por meio do seu político. Mas, de fato, há uma perseguição à fé cristã. Experimente ser um crente numa universidade pública. Você vai experimentar um tipo de perseguição à fé. Sim. Experimente ser um crente em um ambiente extremamente acadêmico ou cientificista. Você vai experimentar um certo tipo de perseguição, de ridicularização. Você pode até
nem recebeu o seu diploma. Então, então existe, viu? Existe. Mas aí, eu acho interessante essa fala aqui do verso 16. Quando Deus fala que levantou Paulo como um instrumento escolhido para levar o nome dele diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, o crente mais entusiasta vai dizer assim: terra, eu também sou um instrumento escolhido. Para falar aos reis? Então, Aonde o Senhor vai me levar? E aí no verso 16, o Senhor fala para Ananias: olha, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Embora Deus tenha escolhido Paulo para falar a reis, a pessoas talvez importantes, essa missão, essa escolha como instrumento não significava uma glória para Paulo. É sofrimento. Era sofrimento. Perseguição em si, né? Até ameaças de morte. Bom, ele vai declarar tudo que ele passou até então a escrita, salvo engano, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. E no capítulo 4 ele vai descrever algumas situações que não atingem só a alma, mas o corpo também. Então, esse tipo de promessa aqui que Deus fez foi específica para Paulo, tá? E foi cumprida, porque ele falou sim aos filhos de Israel, ele falou sim aos reis, e descrito o capítulo 22 e o capítulo 26, e ele falou sim aos gentios, ou seja, Paulo, de forma especial, assim como Deus fazia no Antigo Testamento, ele levantava pessoas de forma especial para que por meio do seu Espírito falasse com Israel, ele também aqui de forma especial levantou Paulo, porque, e lembrando, tá? A missão de todo crente de forma ordinária e comum é testemunhar do Senhor, seja em qualquer lugar, seja para qualquer pessoa. E oremos para que o Senhor nos dê sabedoria e piedade para poder falar com amor e com justiça do Evangelho. E aí Ananias, beleza então, Senhor, já que você está dizendo, né, eu vou lá. Eu vou. Aí ele vai, entra na casa, impõe as mãos e fala: Saulo, irmão. Eu gostei dessa expressão que ele falou. Irmão. Como se fosse assim, já reconhecendo Sim. A irmandade, a fraternidade, o senhorio. Já assim, ó, a mesma aliança que eu faço parte, você também faz parte. O mesmo Senhor que eu invoco é o mesmo Deus que você agora entendeu que invoca. Eu gostei dessa expressão aqui, irmão. Eu lembrei de José, que mesmo depois de ser vendido, chama eles de irmãos. Comer o pão que o diabo amassou, e aí ele tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Ele pensa nisso, ele, né, deixemos claro que José pensa em se vingar. Ele até esconde umas coisas de prata ali, né, copo de prata para pegar eles no pulo e no saco, sim, se vingar. Só que no fim das contas ele olha para eles e reconhece que eles são filhos do mesmo pai. E aí é muito legal ver Ananias reconhecendo que mesmo esse homem tão mau, agora ele é filho do mesmo pai. Irmão. Ele é irmão. O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Eu fico imaginando assim, o Senhor falando com Ananias. Ananias, deixa eu te contar a história. Depois de ter falado, olha, vai lá e coloque as mãos, impõe as mãos sobre Saulo. Aí ele faz uma santa objeção, né? Mas Senhor, eu acho que não está aqui, mas a gente pode inferir no sentido, Ananias, eu apareci para ele. Ananias, eu fiz ele dobrar os joelhos. Você tem alguém que pode mudar esse homem? Sou eu. Eu. Ananias, fica tranquilo, deixa comigo. Deixa comigo, Ananias. Lindo. E isso é interessante, Pablo, porque às vezes nós duvidamos do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Mano, até da nossa, mano. até da nossa. Mas na nossa a gente tem uma simpatia de pensar assim, não, Deus me mudou mesmo, eu sou santo mesmo, e é isso, eu sou a melhor pessoa da minha família, da minha igreja,
eu realmente, se tem alguém que merece entrar no céu, sou eu, né? Nós costumamos pensar Que assim. Deus nos guarde desses pensamentos, Senhor. Agora, no Guarde. outro, quando a gente vê, principalmente pessoas que a gente já tem um certo ranço, digamos assim, Uhum. ou pessoas que foram muito más, né? Todo mundo desconfia. E a gente vai ver que isso aconteceu com Paulo. Aconteceu depois, aconteceu. Paulo, todo mundo desconfia da conversão de Paulo aqui durante um certo tempo, né? Mas normal, né? Normal. Normal. As consequências do pecado Sim. existem. Mas a gente continua muitas vezes duvidando da obra do Senhor. E aí Ananias não comete esse erro. Ele obedece o Senhor e ele vai e chama Saulo de irmão, né? Nesse momento tão belo. E aí Saulo volta a enxergar e fica cheio do Espírito Santo. E aqui vai dizer que imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Mano, quando fala que das escamas, eu pensei sobre esse texto, porque há outras curas de cegueira nos relatos bíblicos, e não necessariamente escamas caem dos olhos das pessoas, sabe? Eu imaginei isso aqui. Eu sei que você vai trazer uma revelação aí. Não vou não. Eu estava só pensando Eu mesmo. pensei sobre isso aqui como se fosse queimadura. Sabe? Por conta da luz, Sim. queimou. E algumas escamas. Eu imaginei isso, queimadura. Aí as casquinhas, sabe? Mas a gente não vai espiritualizar, tá? Tem alguns comentaristas que falam que o fato de cair em coisas parecidas com escamas aqui representam de uma forma alegórica, né? Que Paulo começa a enxergar também, o Evangelho, que as escamas que o impediam de ver a verdade de Cristo são retiradas nesse momento aqui também, né? É algo que eu li em comentários quando eu estudava esse texto, né? Ó, isso aí é espiritualizar, tá? Aí, irmão, escamas é escamas, tá? Escamas é Bom, escamas. Assim, como escamas, eu vou dizer, para mim, a forma mais natural que eu entenderia esse texto, e que eu entendo esse texto, é a luz da queimadura que ele teve, e por consequência a cegueira, né? Então, agora é fato também que quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa cegueira espiritual ela é desfeita, né? não só cego, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e ele então sopra vida na nossa morte, e a gente então é parecido àquele Ordos Salutis, né? A ordem da salvação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor sopra vida no nosso coração, a gente então abre os nossos olhos, começa a enxergar a podridão, como se estivéssemos em um poço todo cheio de lama, de pecado, existem baratas, bichos peçonhentos, todo tipo de selvageria, e a gente enxergando que nós mesmos produzimos ali, e o Senhor desperta os nossos olhos, a gente sente nojo, horripilância, aquela coisa que queremos sair daquilo, a gente olha para o alto e vê uma mão estendida, e essa mão nos leva para cima. Então, é o Senhor infundindo fé no nosso coração e vida, para a gente sair das trevas para a luz. Então o texto continua no verso 20, e eu acho muito interessante essa dinâmica aqui, Pablo, porque o verso 17 vai dizer que ele ficou cheio do Espírito Santo. Diferente das manifestações de descida do Espírito Santo nos outros capítulos, Atos capítulo 2. não há nenhum tipo 8. de, ou pelo menos o texto não menciona, nenhum tipo de manifestação extraordinária aqui nesse momento da recebida dele recebendo o Espírito. Mas eu acho muito interessante porque no verso 20 vai dizer que logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco,
demonstrando que Jesus é o Cristo. Sim. Recebeu o Espírito Santo, qual a primeira coisa que ele faz? Ele vai proclamar Jesus e afirmar que ele é o Filho de Deus. Mano, aqui, mais uma vez, a gente precisa dizer, porque o texto está dizendo o que é ser cheio do Espírito Santo. É você falar de Jesus, é você proclamar a Jesus como o Cristo. E aqui eu queria fazer... E viver de maneira condizente com a proclamação. Perfeito. Perfeito. É você proclamar que Jesus é o Cristo, viver na experiência dessa ortodoxia, e além disso, você, nessa proclamação, nossa, eu perdi a linha de raciocínio, mas eu vou lembrar. Nessa linha de proclamação que Jesus é o Cristo, tanto de forma pessoal, quanto de forma externa. Ou seja, você dizer que Jesus é o Cristo tem implicações pessoais e extra-pessoais. Tem também implicações com as outras pessoas. Então, 3 coisas que a gente elenca aqui, tá? Se você é cheio do Espírito Santo, você vai proclamar que Jesus é o Cristo, e nesse tipo de proclamação você vai implicar situações pessoais na sua vida em decorrência dessa confissão, dessa crença que Jesus é o Cristo, e além disso vai proclamar para outras pessoas, porque olha o tipo de movimento que Paulo faz. Ele é cheio do Espírito Santo, já implica nele, e a partir de ser cheio do Espírito Santo, ele proclama que Jesus é o Cristo. E, claro, todo mundo ia ficar atônito. Como é que alguém que antes perseguia a fé, agora é convencido dela e quer me convencer? Aí tem justamente aqui tem a questão da proclamação e da vida, né? Que é o que você está dizendo. Ok, você está me dizendo que Jesus é o Filho de Deus, mas você estava matando essa galera. Por que você está falando disso agora, né? Uhum. Isso pode gerar uma contradição hoje também. A princípio, eu acho que nos dias iniciais ali, nas semanas iniciais, que ele ia nas sinagogas pregar que Jesus é o Cristo, eu acho que esse texto está dizendo assim, peraí, mas não é este aí que exterminava? Mano, é muito difícil da gente, agora eu vou dizer, é difícil da gente acreditar numa conversão de alguém, né, que antes se dizia, por exemplo, ateísta ou que perseguia a fé e agora se diz cristão e está do nosso lado. A princípio, a gente vai ficar, mano, como eles ficaram. Peraí, mas será que não é um infiltrado? Será que não está querendo saber o que a gente está fazendo para ter mais razões para nos capturar, então, da nossa fé e nos levar presos? Agora, ele teve um tempo, pelos cálculos que eu fiz, provavelmente, mano, entre 14 a 20 anos para poder, então, fazer a sua primeira viagem missionária, após a sua conversão. Sim. Essa primeira pregação, ela é mais no entusiasmo e tal. Sim, você acabou de se converter, você quer falar para todo mundo. Sim, a mesma coisa quando acontece quando a gente descobre o que é o Evangelho. De forma pessoal, eu vou dizer aqui, quando eu entendi o Evangelho, foi por meio e graça da instrumentalidade do Clisma. Por exemplo, na faculdade, ele perguntou para mim um dia, você escuta outros pastores? E aí eu dizia, não, eu escuto só o meu. Ele me apresentou 3 pastores, Paul Washer, Augustus Nicodemus e John Piper. Aí eu coloquei lá no Google assim, Paul Washer. Aí apareceu um vídeo, pregação chocante. Depois que eu vi esse vídeo, a minha pergunta foi, peraí, se o Evangelho é isso, então
Aí você fica naquela coisa, gente, eu quero contar para todo mundo, eu quero divulgar para todo mundo, eu quero falar para todo mundo. A fase da jaula. A fase da jaula, e eu deveria ter sido preso em alguma jaula. E a gente vê que Paulo estava discutindo aqui, porque o verso 22 vai dizer: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu não duvido nada que seja do mesmo grupo dos judeus helenistas. Sim. Porque a princípio foram os mesmos judeus helenistas que mataram Estevão. Mas não é o mesmo grupo aqui porque ele está em Damasco, mas é a mesma etnia, digamos assim. Isso, é isso que eu quero dizer. Obrigado por traduzir. Os judeus helenistas. E logo mais ele vai sofrer uma ameaça e depois uma segunda por parte de judeus helenistas. Também. Parece que os judeus helenistas era um negócio o seguinte: radical. Se você não concorda com a gente, nós vamos te matar. É tipo isso. Olha, eles mataram o Estevão. Mataram o Estevão. E assim, se você não consegue nos vencer na argumentação, a gente mata. Não, se a gente não consegue te vencer. Se a gente não consegue te vencer, a gente mata. É isso. Mas é isso, eu acho que é a fase da jaula aqui de Paulo. Fase da jaula, para você que não entende, é justamente quando a gente está nesse entusiasmo. A gente o pastor Heber Campos Júnior que fala sobre isso. O pastor Heber Campos Júnior. E por que fase da jaula? Porque a gente quer falar para todo mundo e às vezes a gente usa desse entusiasmo de uma forma errada e a gente acaba... Agride. Falando... verdade sem amor. Afastando mais as pessoas ao invés de aproximá-las do evangelho. A gente acaba criando confusão, né? A gente fala a verdade. E é mais ou menos o que Paulo estava fazendo aqui, né? Ele estava deixando o povo confuso. E ele estava, mas ele estava falando e convencendo eles, né, tentando convencer que Jesus é o Cristo. E aqui vai dizer o seguinte: decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Paulo já tinha feito discípulos, hein? Então, eu acho que aqui a gente já pode entrar lá no texto de Gálatas. Podemos. Porque quando fala no verso 23 aqui, decorridos muitos dias, eu já acredito que é a segunda vez que ele está em Damasco. Uhum. E já é muito provavelmente aqui depois daqueles 3 anos. Sim, assim, eu acho que... Sim, continue, a gente vai... Exatamente. No caminho a gente explica. Então, nós vamos ler aqui o texto de Gálatas, onde Paulo vai explicar um pouco do que aconteceu nesse período aqui, vai esmiuçar um pouco melhor e isso vai facilitar o nosso entendimento do texto. Recapitulando, o contexto de Atos 9, de 1 a 31, está sob as palavras de Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, Atos 22, Atos 26 e Gálatas 1 e 2. Então a gente para poder explicar esse texto aqui, nós nos socorremos a estes textos, tá? Aí o Clisma vai ler agora Gálatas. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, verso 11. Paulo vai dizer o seguinte: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então ele vai estar falando aqui dessa sua conversão, né? Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, e nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é Pedro, e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia.
E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Então, para vocês entenderem aqui, você quer explicar, Pablo, como é que se dá essa questão aqui do capítulo 9 de Atos com o capítulo 1 de Gálatas? Sim, a princípio é assim, o interesse de Lucas é dizer para o seu ouvinte, tá? A audiência inicial é Teófilo, tá? Mas isso aqui, como um registro histórico, passou por mão de outras pessoas. É claro que Lucas, como um historiador, está interessado em fatos que dão linha, que dão assim, olha, eu não vou contar detalhes, eu estou interessado, como historiador, dizer para você o que aconteceu. Ele não vai dispor de detalhes. Onde? Em Gálatas, Paulo, como um testemunho pessoal, vai dizer para eles, olha, deixa eu dizer para vocês o que aconteceu comigo. E aí, então, não é porque há discrepância entre um texto ou outro. Porque quando você junta os textos da Bíblia, os textos bíblicos, você encontra os lugares onde Paulo passou e mais ou menos um tempo aproximado. Então, por isso que o Clisman fez essa leitura de forma ordinária para a gente poder entender. Aí aqui agora eu falo sobre essas trajetórias. Não, né? Porque, pode ser. a princípio... Por exemplo, o que acontece é o seguinte, no capítulo 9, entre o verso 20 e o verso 23, passa um tempo aqui. Sim. E muito provavelmente nesse período aqui, é onde ele está mencionando lá em Gálatas, que ele foi para as regiões da Arábia e voltou para Damasco. Depois e passou da 3 ameaça. anos. Passou 3 anos em Damasco e só depois que ele foi para Jerusalém, que é quando ele vai mencionar aqui no verso 26, que ele chega em Jerusalém. Então, assim, entre essa conversão dele, que está relatada aqui a partir do verso 1, e o verso 26, que é quando ele chega em Jerusalém, no mínimo 3 anos se passaram. Isso. Existe um corte proposital no texto de Lucas. É isso que a gente está dizendo. Olha, existe um corte proposital. Por exemplo, ele se converte em Damasco. Ele fica alguns dias em Damasco, pregando ali que Jesus é o Cristo. Ele sofre uma ameaça, a ameaça de morte, onde ele desce num cesto pela muralha. Mas eu acho que isso já é no final, essa ameaça. Já é quando ele volta para Damasco. Sim. Depois de Damasco, ele vai para a Arábia e fica ali um tempo. Ele volta para Damasco, onde diz aqui, ó, decorridos muitos dias, é aquele texto assim, passados 3 anos. Lembra muito, pelo menos um lapso temporal desses 3 anos. Então ele fica 3 anos em Damasco. De Damasco, ele vai para Jerusalém. Aí onde o texto que você leu, que ele vai falar com Pedro, com Tiago, que ele vai se aproximar dos discípulos e não vai ter... Dos discípulos, os discípulos vão ficar meio que arredio, né? Os discípulos, peraí, você era perseguidor e agora está pregando a mesma fé que nós. E ele então vai falar com os apóstolos, junto com Barnabé. Barnabé é uma figura muito importante que vai junto com ele e verso 26 até o verso 30. apresentar. Em Jerusalém, ele vai ter uma outra ameaça. Mas ele só vai ficar 15 dias lá em Jerusalém e já vão querer matar ele. Já vão querer matar ele, uma ameaça de morte. Então decidiram-se entre eles que era assim: Saulo, é melhor você voltar lá para a sua cidade e então a gente vai ver o que a gente faz depois. Depois a gente percebe o que a gente vai fazer. Ele então, de Jerusalém, ele passa por Cesareia, vai para Tarso, que é Síria na Cilícia. E a gente vai comentar nos textos futuros que 14 anos depois ele volta a Jerusalém. Só que como é que ele volta para Jerusalém? Barnabé vai o encontrá-lo, Barnabé vai atrás dele lá em Tarso,
Eles voltam para Jerusalém, de Jerusalém eles vão para Antioquia, mas isso é um texto... Não está mencionado Não está aqui. mencionado agora, isso é lá para Atos capítulo 11. O que está mencionado aqui é o seguinte, ele se converte lá no caminho para Damasco. Chegando em Damasco, ele é curado por Ananias, passa alguns dias e aí ele vai para a Arábia. Muito provavelmente, alguns escritores vão dizer que ele passou um tempo na Arábia ali, onde ele de fato foi refletir, vai dizer que talvez sobre a fé. nesse período que ele viu o terceiro céu, foi ao terceiro céu, Segunda carta aos Coríntios. Isso são especulações, mas ele passou de fato um tempo nessas regiões da Arábia, que são algumas cidades que não ficam tão distantes de Damasco. Fica a leste de Jerusalém. A leste de Jerusalém. E aí, depois de passar um certo tempo, a Bíblia não diz quanto tempo. Não fala. Ele volta para Damasco. Fica e aí, 3 anos. Muito provavelmente um pouco mais consciente da fé cristã, ele começa de fato um trabalho em Damasco de pregação do evangelho, muito provavelmente com os irmãos que já estavam ali, até mesmo com Ananias, que é onde o texto vai dizer aqui que quando ele sofre a ameaça de morte, os seus discípulos vão descer ele pelo cesto. Então esses discípulos aqui foram feitos nesse período de 3 anos que ele esteve em Damasco, pregando, Então... Na sua fuga, ele vai para Jerusalém. Exatamente, que aí é quando ele fala lá em Gálatas que ele passou 3 anos em Damasco e depois foi para Jerusalém. Justamente ele foi não porque ele queria, mas porque ele foi porque ele iria morrer. Empurrado pelas circunstâncias, Ele vai dizer que o governador lá de Damasco já tinha mandado fazer rondas dia e noite para prendê-lo, para que ele fosse morto, Então ele já estava escondido. Nos últimos dias dele em Damasco ele já estava escondido e aí eles tiveram essa ideia de descer ele com um cesto com a corda pelo muro à noite. O muro, e aí ele foge. O muro, normalmente, era da espessura de um carro, Da largura. Então, as pessoas moravam em cima dos muros, tinham casas, porque na porta da cidade haviam guardas para poder prender Paulo e matá-lo. E então tiveram a brilhante ideia de descer Paulo num cesto e então ele fugir para Jerusalém. Quem sabe até para encontrar apoio, ali, mas de lá ele teve que fugir. E eu vou ler aqui o final, então, do verso 26 ao 30. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Então ele chega em Jerusalém. Engraçado, já tinham passado 3 anos, então assim, muito provavelmente já chegou a notícia lá para Jerusalém que Paulo havia se convertido. Só que mesmo após 3 anos da conversão, já tinha 3 anos que ele não perseguia mais cristãos. Que eu acho que foi mais, porque tem aquele tempo da Arábia, que a gente não sabe. Então, no mínimo, eles já sabiam de 3 anos da conversão. No mínimo, ele já tinha 3 anos que ele não perseguia mais ninguém. Mas mesmo assim, quando ele chega lá em Jerusalém, ele vai procurar se juntar aos discípulos de Jesus. E os discípulos, todo mundo, aquela galera que tinha se convertido ali e tudo mais. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha para você ver como que é a reputação, Mesmo depois de 3 anos ou mais... Fazendo discípulos, pregando em Damasco. Não estava perseguindo mais ninguém. Mesmo assim, as pessoas ainda tinham medo dele. Os discípulos lá de Jerusalém ainda tinham medo dele. E não estavam acreditando que ele era discípulo de Jesus. Mas aí vem esse homem de Deus aqui, Barnabé, que já foi apresentado lá no capítulo 4, versículos finais, e é contrastado então com Ananias e Safira, e nós já falamos. Barnabé é aquele homem lá que filho vendeu do encorajamento, filho da consolação, que vendeu as suas terras, um campo que ele tinha e deu tudo para os apóstolos. E tem um testemunho de ser um irmão piedoso, um irmão crente. E aí esse homem chamado Barnabé, ele não ficou com medo de Saulo, não. Ele vai ao encontro de Saulo, verso 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, Então Barnabé tinha provavelmente mais acesso ali aos apóstolos e ele leva Paulo aos apóstolos. E aí Paulo vai dizer que quando ele foi levado aos apóstolos, ele só conversou com Pedro. E viu provavelmente Tiago, irmão de Jesus, mas não conversou com ele, mas apenas com Pedro, Que era o líder da igreja em Jerusalém. E aí Pedro recebe Paulo ali, conversa com Paulo, E aí Barnabé conta para Pedro que o Senhor tinha falado com ele, conta como que tudo aconteceu em Damasco, como o Saulo tinha pregado ousadamente no nome de Jesus. Dá o histórico
Paulo. Porque, beleza, Paulo, você está dizendo que isso aconteceu, mas preciso do testemunho de alguém mais confiável. E aí Barnabé dá esse testemunho. Né? Barnabé provavelmente fala assim, não, eu assumo, eu coloco a mão no fogo por Saulo. Mano, olha aqui, é onde eu digo, olha, Deus colocou Ananias na vida de Paulo, colocou Barnabé, depois colocou Silas, depois colocou o próprio Lucas, depois colocou Marcos adiante. Quantos homens ele não agradece nas suas cartas, né? Quantos irmãos ele não agradece? Quantos? E aí, no verso 28 vai dizer que Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E Paulo vai dizer em Gálatas que isso durou 15 dias. 15 dias. Entrando e saindo, então aqui quer dizer que agora ele já estava de fato reunido com os apóstolos, com os discípulos. Então, entrando e saindo, aonde eles fossem pregar, Paulo ia junto, quando eles voltavam, Paulo voltava junto, Paulo estava de fato compartilhando daquela comunhão que é mencionada nos capítulos iniciais de Atos, né? Naquela comunhão do partir do pão, que eles tinham tudo em comum. Então Saulo está vivendo isso agora, algo que antes ele... Respirando a atmosfera da igreja de Jerusalém. Exatamente, né? E o texto começa dizendo no verso 1 que ele respirava ameaças e agora ele está vivendo a vida respirando a atmosfera da igreja. É isso. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Esses sim foram os que mataram Estevão. Aí é a partir daqui, do verso 30, é porque o Clisman é o orador oficial daqui. Aí, lê agora o verso 30 agora. E aí quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, né? Isto o quê? Que os helenistas queriam matá-lo. E aí eles falam, rapaz, eles são capazes, porque eles já mataram Estevão, não vai demorar para eles matarem Paulo. Aí eles ficam em alerta e aí quando isso chega ao conhecimento deles, eles levaram Saulo até Cesareia. Por quê? Porque Cesareia tinha um porto. Portuária. E aí de lá saía um naviozinho lá para Tarso. Sim. E aí eles levam Paulo ou Saulo até Cesareia e dali o enviam para Tarso. Mano, esse tipo de decisão aqui que eles tiveram explica o versículo 31. A conversão de Paulo desde Damasco, próximo a Damasco, a sua ida à Arábia, a sua volta, então, para poder pregar que Jesus é o Cristo em Damasco durante 3 anos, a sua ida a Jerusalém. De Jerusalém, ele volta para Tarso, explica o versículo 31. Por quê? Se Paulo era o líder dos perseguidores, se ele era o algoz de todos os cristãos, porque é no contexto de Atos capítulo 8, ali, né, onde começa a perseguição. Aí no versículo 31 diz, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Quando Paulo sai de cena, quando a perseguição por parte da instrumentalidade, né, de Saulo sai de cena, o Senhor, depois de espalhar a sua igreja, traz um tempo de refrigério. Um tempo de paz, né? Para que eles pudessem crescer também. Eles já vinham crescendo, mas eu acho interessante essa dinâmica da vida cristã também. Ela está aqui representada por meio da igreja, mas a nossa vida é assim. E você vai ver também o relato de Paulo aqui em Atos, vai ser assim também. Ele tem momentos de paz, né? De paz, e momentos de muita perseguição, momentos de paz e momentos de muita perseguição. E assim é a vida cristã, né? Nós vivemos uma vida de fato de altos e baixos, não com relação à nossa, né, ao nosso temor ao Senhor, à nossa piedade diante de Deus, mas com relação a como esse mundo... As circunstâncias, né? As circunstâncias da vida mesmo, né? Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, a gente tem. Então, assim, na nossa vida não vai ser só paz, não vai ser só mar de rosas, mas também não vai ser só luta o tempo inteiro, né? O Senhor, ele sempre está dando refrigério para o seu povo, ele sempre está dando um tempo de paz, um tempo de tranquilidade para o seu povo. E é assim que a gente vive, nessa dinâmica mesmo. Aqui eu diria, eu vou especular, tá? Que seria em torno de uns 14 anos de paz aqui. Porque o texto lá em Gálatas capítulo 2 em diante diz assim, 14 anos depois voltei a Jerusalém. Então, se eu fosse
chutar um número, porque não tem um número exato, tá? Até mesmo alguns historiadores vão dizer num período entre 6 a 8 anos, de 8 a 10 anos. Se eu fosse especular somente com as páginas da Bíblia, eu diria que foi um período em torno de 14 anos. Esse período aqui, De né? paz, de paz. tranquilidade. Para a igreja voltar a respirar, né? Porque até então era só perseguição. Sim. Era só perseguição, né? Temor da perseguição, né? E graças a Deus por isso, porque foi por meio dela que, de forma providencial, o Senhor espalhou a sua igreja e chegou até nós hoje. Né? Sim, e a igreja crescia em número debaixo de perseguição e também debaixo de paz, né? A igreja do Senhor, ela está crescendo até os dias de hoje, não importa o cenário do mundo. Não importa o tipo de governo, se é um governo que é contra a igreja, se é um governo que é a favor da igreja, a igreja do Senhor, ela está crescendo o tempo inteiro, ela está se expandindo, o Senhor está salvando os seus eleitos, o Senhor está trazendo para perto de si aqueles que são parte da sua família. E isso vai continuar acontecendo, e graças a Deus, porque Ele usa homens maus, como usou aqui o apóstolo Paulo, para nos envolver nesse processo, né? Que privilégio poder ser um instrumento escolhido, um instrumento eleito nas mãos do Senhor para anunciar o seu evangelho, o seu reino, a sua salvação para as outras pessoas. Sim. Glória a Deus por isso. Então é isso, mano. A gente encerramos esse texto por aqui. Quer deixar alguma coisa para os irmãos? Alguma explicação? O que eu vejo aqui é que o Senhor está cumprindo a sua promessa. E nas suas promessas, Ele ama a sua igreja, Ele amou um povo, Ele se dedicou a esse povo desde o Antigo Testamento, apesar de inúmeros pecados, apesar de o Senhor ter feito as suas alianças incondicionais ou condicionais. Nas condicionais quebramos todas, os nossos pais quebraram todas, nós quebramos todas. O Senhor permaneceu com a sua aliança de ter um povo exclusivo para si. E Ele levantou reis, sacerdotes, profetas, apóstolos, pessoas comuns para poder espalhar o seu nome. Mano, e eu louvo a Deus que nós, pelo Espírito dele, fomos chamados também a espalhar o nome dele. Amém. Fomos chamados para poder espalhar. E graças a Deus por ter esse tipo hoje de instrumento audiovisual para poder espalhar. E o Senhor certamente tem os seus em outras cidades para alcançarmos também, seja por qualquer outro meio, mas que a palavra do Senhor alcance os seus. Assim como Ele fez com Saulo, Ele fez com todos os outros que Ele chamou antes da fundação do mundo. Eu diria uma aplicação por outro caminho aqui, mas também de acordo com a ideia do texto, não desista do seu ente querido, não desista do seu pai, do seu irmão, não desista da sua mãe ou não desista do seu filho. Continue orando por essa pessoa, continue orando, peça para o Senhor sabedoria para poder falar com essa pessoa, lidar com essa pessoa, se relacionar com essa pessoa em amor e demonstrar o Evangelho de forma intencional para essa pessoa. Mas não desista dela, porque o Senhor nos mostra que Ele salva homens maus mesmo. E se Ele salvou até mesmo esse homem que era o maior inimigo aqui da igreja aqui do seu tempo, por que não? Por que não salvar também o seu ente querido por que você ora há tanto tempo? Então não desista. O Senhor tem os seus meios, continue pregando, continue anunciando a palavra do Senhor para essas pessoas. E o Senhor, a seu tempo, irá chamar aqueles que Ele há de salvar. É isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até breve. Teologia de Graça. Interpretando a vida a partir das Escrituras. It's Romans 1:16. Teologia de Graça.
interpretando a vida a partir das Escrituras. It's Romans 1:16. For I am not